então vamos para a 12ª aula de erros em textos jornalísticos, tá? Erros de português. Vamos ao primeiro caso desta aula. Alan ainda segurava um pó, simulando a droga que Dahmer dopava as vítimas antes de assassiná-las. Gente, eu já postei a aula sobre esse que, quando o que precisa vir acompanhado de preposição. Fica sem sentido, neste caso, simulando a droga que Dahmer dopava as vítimas. Ficou sem sentido. Então, a gente tem que, e aqui embaixo, nas assassiná-las, também a gente tem que acrescentar um acento e colocar ali a droga que, colocar uma preposição, né? Então, vai ficar, Alan ainda segurava um pó, simulando a droga com que Dahmer dopava as vítimas antes de assassiná-las. Ou, como eu já disse em outras aulas também, você pode colocar com a qual Dahmer dopava as vítimas. A droga com a qual ou a droga com o que. A droga que sozinha não tem sentido. Tá? Segundo texto. Uma porta do caminhão de bombeiros abrindo e uma mulher de biquíni branco, vírgula, desce lentamente. Não podemos colocar vírgula entre sujeito e predicado. Uma mulher de biquíni branco é o sujeito, desce lentamente é o predicado. Separá-los por vírgula é uma coisa que até um aluno do Fundamental 1 sabe que está errado. Uma porta do caminhão de bombeiros abrindo e uma mulher de biquíni branco desce lentamente. Tá ok, gente? Olha os erros que eu encontro nos textos jornalísticos. 3. A dupla presa preventivamente ficou de passar por audiência de custódia, onde o magistrado define se padrasto e mãe seguem detidos ou se são liberados. Então, pensa bem, esse onde não dá para acreditar a quantidade de vezes que eu encontro esse erro lá. Gente do céu! Eu acho que todo curso de jornalismo teria que ter obrigatoriamente aulas de português. Não tem como. Então, aqui eu usei onde erradamente, porque eu usei o onde só... Eu repito, viu? É bom repetir sempre. O onde só é usado um espaço físico. Aqui não. A audiência de custódia não é um espaço físico. Se falasse a sala da audiência de custódia, aí sim. Mas vai passar por audiência de custódia. Então, o erro aí está no onde, e não pode ser usado de jeito nenhum. O magistrado define e a mãe são. Esses verbos no presente também não ficaram legal. Vamos mudar isso? A dupla presa preventivamente ficou de passar por audiência de custódia em que o magistério definirá se padrasto e mãe seguem detidos ou se serão liberados. Onde não? Em que? Quando não é espaço físico, você não usa onde, você usa em que. O crime, texto 4, foi denunciado na delegacia, 3 pontinhos, porque tem algumas mais. Eu cortei um pouquinho o texto. O crime foi denunciado na delegacia por uma equipe do CREAS no mês de setembro, que identificou os abusos após acompanhamento psicológico feito após o conflito pela guarda das crianças. Cara, ficou muito complicado. Se você ler rápido, você fica sem entender o que o CREAS está fazendo aí, tá? Foi denunciado na delegacia por uma equipe do CREAS no mês de setembro. Vamos melhorar isso? Você tem que escrever textos que as pessoas leem e já entendem. Não tem que ficar relendo. Eu tive que reler isso. A leitura dinâmica é impossível no caso desse. O crime foi denunciado na delegacia por uma equipe do CREAS no mês de setembro que identificou, tá? Os abusos após também, ó, né? Vamos melhorar isso? O crime foi denunciado na delegacia no mês de setembro por uma equipe do CREAS que identificou, esse que, como refere-se a CREAS, não pode ficar lá longe do CREAS. A gente procura pôr o que perto do CREAS. E aí não coloca vírgula. Pronome relativo, a gente não vai colocar, nesse caso, uma vírgula aí. Então, eu coloquei lá em cima no mês de setembro, ficou bem mais bacana, porque no mês de setembro, aqui embaixo, depois do CREAS, deixa o que identificou, que foi o CREAS, muito longe. O crime foi denunciado na delegacia no mês de setembro
por uma equipe do CREAS que identificou os abusos durante acompanhamento psicológico feito após um conflito pela guarda das crianças. Tirei o após daqui, pus um durante para não ficar repetitivo, coloquei lá em cima o tempo, não, o advérbio de tempo no mês de setembro, para que a equipe do CREAS não ficasse longe demais do que. Tá bom? Que fica esquisito. E aí tem aí o significado de CREAS, que acho que vocês sabem. Toda cidade tem esse centro de referência especializado de assistência social. Ainda bem, né? No caso desse, ó, a própria equipe foi bacana, ó, identificou esses abusos, tá? Então, gente, vamos escrever bacana, porque as notícias jornalísticas deixam as pessoas... o jornalismo é para isso, é para trazer todas as notícias, novidades, para a gente saber das coisas. Agora, se vem um texto e a gente não consegue nem entender, fica complicado. Quinto, Matheus Solano vê mulher o trocar por seu Jorge, desabafa e confirma, nunca mais. Aqui a gente é problema de colocação pronominal. Esse o é um pronome pessoal, do caso oblíquo. E existe a próclise, quando é antes do verbo, como ele está feito nesse texto, a mesóclise, que é no meio, e a ênclise, que é no fim. Aqui, Matheus Solano vê mulher trocá-lo, não o trocar, tá? Então é um erro aí, também nem comento mais, tá? Mas eu vou comentar. É um erro que nem aluno de 5º ano faz. Tá aí. Aí a gente não pode esquecer de colocar o acento no A, trocá-lo, porque exige para colocar na frente o mulher, o trocar, esse o tem que estar sendo atraído por uma palavra negativa, por uma outra palavra qualquer, aí tem que estudar. E não tem nenhuma palavra atraindo nenhum, não tem nem um elementozinho que atrai o pronome para ênclise. Então, Matheus Solano vê mulher trocá-lo, ok? Até a próxima aula sobre erros jornalísticos. Mas existem as minhas outras aulas, né? Como eu repito sempre, mais de 240 aulas.